Você vê um carro que fazia mais de 100 milhas por galão em 1999, há 25 anos. E você tem carros elétricos que mal conseguem fazer mais do que isso em autonomia. Em termos equivalentes, ele pegou emprestada a tecnologia do supercarro NSX e era 4 vezes mais eficiente do que os carros médios que existiam na época. Se todos usássemos esses carros, teríamos reduzido as emissões em 75% nos anos 2000. Em vez disso, hoje, temos alguns carros elétricos que mal conseguem alcançar uma autonomia de 400 km, enquanto esse pequeno milagre aerodinâmico consegue rodar 1.100 km com um tanque. O Honda Insight foi o carro mais inteligente que ninguém quis. Vamos descobrir o porquê disso e também o que ele pode nos ensinar sobre como deveríamos estar fabricando carros hoje em dia. Antes de todo mundo começar a falar sobre ansiedade de autonomia e redes de recarga, a Honda já tinha construído a resposta. Um carro tão leve, aerodinâmico e engenhoso que faz a maioria dos híbridos modernos parecerem estar arrastando uma âncora. Mas eficiência não vem de pôsteres, e essa é uma das razões pelas quais essa obra-prima futurista nunca teve uma chance. O Insight tem esse visual porque cada linha foi feita para enganar o ar. A bitola traseira é até 5 centímetros menor que a dianteira para acomodar as coberturas das rodas traseiras, como nos carros aerodinâmicos do pré-guerra. O resultado, um coeficiente de arrasto de apenas 0,25. A geração anterior do Insight, que foi produzida até 2022, só conseguiu 0,28. O progresso aparentemente não é mais como costumava ser. É um formato que parece estranho agora, mas nunca foi questão de moda, era questão de física, e não era só sobre o formato também. Por baixo, a pintura é um verdadeiro espetáculo de engenharia. Ela tem um chassi em estrutura espacial de alumínio, revestido com painéis de alumínio, e foi construída na mesma fábrica de Suzuka que o supercarro NSX. Ela era 50% mais leve do que o Civic produzido na mesma época, enquanto a estrutura ainda era 40% mais rígida. Até mesmo as rodas e as pinças de freio eram feitas de alumínio, e os pneus eram tão finos que você quase poderia confundi-los com borracha de bicicleta. Foi uma busca incansável pela leveza, algo que Colin Chapman aprovaria com um aceno de cabeça, e coincidentemente, este carro é apenas 50 quilos mais pesado do que o primeiro e espartano Lotus Elise, super leve. Apesar de ser um carro muito mais completo e bem acabado, e de ter toda a tecnologia híbrida, o motor é um 3 cilindros de 1 litro, 12 válvulas que produz 67 cavalos de potência. Não é exatamente empolgante, mas lembre-se, ele é combinado com um motor elétrico de 10 kW, que está montado diretamente no virabrequim. Juntos produzem 76 cavalos de potência. Apesar de parecer menor, ele entrega torque máximo já em 1.500 rotações por minuto, parecendo um motor maior. É curioso não terem escolhido um motor a diesel. Aparentemente, o motivo para isso é que eles não são muito populares nos mercados japonês e americano. Na aceleração, o motor elétrico auxiliava-o a combustão. Na frenagem, agia como gerador recarregando as baterias. Isso hoje é normal, mas lembre que foi feito em 1999. Na época, era quase bruxaria. Sem plug, cabo ou complicação. Assim era a tecnologia híbrida antes de tudo se complicar. Entre e parece um cenário do Matrix. O painel digital brilha com LEDs, o contagiros varre como algo de uma nave espacial. E os 2 assentos ficam em uma cabine estreita, parecida com um cockpit. Mas, ao olhar atrás, não há assentos, só um pequeno porta-malas e 35 kg de baterias. É parte carro ecológico, parte conceito e parte supercarro. Ouvi dizer que eles não dirigem como supercarros. Vamos descobrir a verdade agora. Mas também quero entrar em detalhes sobre por que foi um fracasso comercial, apesar de tudo que já te contei até agora.
Quero dizer, entrar aqui é impressionante, o quanto tudo é absolutamente normal. Acho que ajudaria se eu pegasse as chaves. Mas sim, tudo parece normal agora. Só ao ligar os instrumentos, você percebe isso. Isso aqui é algo um pouco diferente. Porque especialmente se você voltar à época em que isso foi feito, parece muito futurista. E até hoje eu realmente gosto dos caracteres e das cores que eles colocaram ali, aquele laranja com verde, os dois mostradores, mas do jeito que reorganizaram, agora eu gosto. Assim que começa a andar, o carro já mostra uma seta para cima ou para baixo, indicando a troca de marcha. Então, no momento em que você chega perto de 2000 giros, já tem que trocar de marcha. Tem algo um pouco diferente nesse carro, nessa caixinha de tralhas aqui. Rick, o dono, instalou isso para que ele possa ignorar o cérebro do carro e escolher quando regenerar ou não. Ele é um hipermiler consumidor, que é o que a maioria das pessoas que possuem esses carros seriam, porque basicamente esse é um dos grandes atrativos desse carro, esse lado dele. Mas eu não vou usar isso hoje, vou usar o carro praticamente do jeito padrão de novo. Está me dizendo para trocar de marcha, então realmente não gosta que o motor seja acelerado. Nós vamos, você sabe, passar pelas marchas e ver como é, mas quase sem sentido nesse carro. Mas eu ouvi de novo, sabe? O motor é só 1 litro, nem é turboalimentado. Não tem muita potência, mas parece ser bem flexível. Mesmo estando em rotações tão baixas, agora está em torno de 1.800 rotações. Mas quando você pisa no acelerador, ele responde instantaneamente. E isso é todo aquele torque elétrico maravilhoso. Sei que alguns de vocês não gostam de carros elétricos, mas não os desgosto. Acho que tem seu lugar. O mais viciante neles é justamente a resposta instantânea que um motor elétrico oferece. A única coisa que percebo de imediato é que a condução, embora talvez não seja desconfortável, é bastante instável. A frente do carro, em particular, eu acho que está balançando um pouco. E eu já esperava por isso, porque é quase como se eles tivessem gastado todo o dinheiro no trem de força e depois não tivessem se esforçado tanto com o próprio chassi. Então, este carro tem suspensão McPherson na frente e eixo de torção na traseira, o que não é exatamente avançado, mas dá para entender por que eles gastaram tanto dinheiro em todo o resto. Além disso, não é um carro normalmente dirigido agressivamente. Mas é isso que faremos agora, pois quero ver seu comportamento. A maioria das pessoas afirma que não é o melhor carro para dirigir. Agora tem alguns carros passando por aqui. Ainda vamos passar rapidamente pelas marchas, pois este não é tão rápido. Olha, ele chega a 60 bem rápido, e o motor, especialmente por ser um 3 cilindros, é realmente suave. Quase não tem vibração passando para dentro, e eu acho que a ajuda da bateria faz com que ele pareça mais ágil. Não vai, sabe, te deixar de cabelo em pé, mas está tudo certo. Temos alguns carros na nossa frente, então vou encostar um pouco para dar espaço para eles. Porque eu quero passar por essa parte sinuosa um pouco mais rápido, só para ver como é a sensação. É interessante porque na marcha lenta, na verdade, é onde ele parece menos feliz. A pouco menos de 1000 RPM, ele tem um pouco de, não sei, um desequilíbrio que você sente pelo carro. Eu quero chamar de aspereza. É como se esses cilindros não estivessem se equilibrando direito, mas assim que você aumenta as rotações, ele fica bem suave. E uma das coisas que eu gosto nele é que a direção é bastante precisa e, obviamente, por ser um carro leve, ele é bem ágil. Esses pneus também, eles foram projetados para serem usados com pressões super altas, ou pelo menos mais altas que o normal. Então eles são estreitos, de alta pressão, pneus duros. A aderência não é o ponto forte dele. Mas é bem aceitável. Tendo lido as avaliações, eu estava esperando que a dirigibilidade fosse consideravelmente pior agora, nessa curva em S, mais fechada aqui. Acho que o subesterço vai ficar ainda mais evidente. Mas é agradável e ágil. Na verdade, também não inclina muito.
Quer saber? Não é tão ruim, está tudo bem. Bem, a luz de advertência do motor acendeu depois dessas curvas. Então, não vou forçar muito ao longo dos anos. De novo, parece que está funcionando praticamente bem, mas, só por precaução, vou pelo menos em relação ao motor, vou dirigir um pouco mais suavemente. Mas realmente fez bem aquelas curvas. Acho que o principal ponto em que concordo com os avaliadores da época é que a suspensão em si não é das melhores. Então, o jeito como ele anda é o maior problema. E de novo, não é terrível, mas não é, sabe, não é muito refinado, é meio áspero. Mas ainda assim é bem divertido. Sabe, para um carro que não foi feito para ser dirigido de forma esportiva, está bom agora. Agora mesmo está marcando uma média de 90 milhas por galão. Hoje, vindo para cá, Rick fez 94 milhas por galão mesmo nessas estradas cheias de para e anda. Ele costuma fazer mais de 100 milhas por galão em viagens de onde ele mora, acho que é Bristol onde ele está, até Londres. Então esses carros realmente conseguiam uma eficiência incrível há 25 anos, faz a gente pensar no que eles poderiam ter alcançado se tivessem usado um motor a diesel. E aí temos 25 anos de progresso. É estranho pensar que o Insight moderno, de certa forma, era na verdade menos eficiente do que esse. Isso porque eles optaram por uma configuração para 4 pessoas, eu acho que esse é o principal motivo. E o carro acabou ficando maior e mais pesado conforme você dirige. É viciante ver o estilo de carregamento e assistência sempre que você acelera. Quando você tira o pé ou freia, ele ativa o modo de assistência e carregamento, além de mostrar o nível da bateria ao lado. Agora, felizmente, acabei de voltar para ver o Rick, e aquela luz do motor não é absolutamente nada para se preocupar, segundo ele. Quando ele pegou o carro pela primeira vez, dentro de 1 quilômetro depois de sair da concessionária, a luz acendeu, e ele achou que fosse todo tipo de problema. Ela simplesmente acende periodicamente, e com a caixinha de truques dele, ele conseguiu remover isso. Hoje, provavelmente estraguei a média dele dirigindo assim. Com as trocas de marcha, já caiu para 844 milhas por galão. Então por que foi um fracasso? Bem, a Honda inicialmente esperava vender cerca de 6.500 por ano, então metas bem modestas de qualquer forma, mas na verdade, em 7 anos, eles só conseguiram vender 16 mil deles. Então comercialmente, não podemos negar que foi um fracasso. Mas por que isso aconteceu? Acho que a primeira coisa é que era caro. Então, por 17 mil libras, era o mesmo preço de um Série 3 Compact. Outro problema era que ele parecia estranho na época. Hoje até gosto do visual dele, mas acho que a maioria achava tudo muito bizarro. Some e sua falta de praticidade. Ter apenas 2 assentos torna bem difícil justificar isso como uma opção para o dia a dia. E o último ponto era a falta de confiança no valor de revenda. Então, se você vai pagar caro em um carro, pelo menos quer ter certeza de que não vai perder muito dinheiro quando for vendê-lo. Como era algo tão moderno e futurista, as pessoas ficavam muito preocupadas com a confiabilidade dele. Mas, na verdade, não precisavam se preocupar tanto. Na verdade, essas coisas raramente dão problema. Ironicamente, parece que as mesmas pessoas que diziam querer carros mais ecológicos, na verdade não queriam dirigir um. É difícil não sentir pena do pequeno Honda hoje, 25 anos depois. Você tem SUVs com ponteiras de escapamento falsas, fingindo ser ecológicos, e alguns carros elétricos que mal conseguem fazer mais de 400 quilômetros. Enquanto isso, essa pequena gota de alumínio podia rodar 1.100 quilômetros entre abastecimentos. Não foi o futuro que escolhemos, mas talvez devesse ter sido. 250 tornando um carro raríssimo e difícil de obter. A Honda realmente teve dificuldade para vendê-los na época, mas se você quiser comprar um agora, tenho boas e más notícias. A má notícia é que não existem muitos por aí. Mas, pelo menos para mim,
Por algum motivo inexplicável, eles não são tão procurados assim. Então os dois que estão à venda no momento custam apenas 4.000 libras, o que, considerando os preços que muitos carros alcançam hoje em dia, me parece uma verdadeira pechincha. Agora, como carro para dirigir, ele é perfeitamente agradável. Eu não diria que você o compraria pelo modo como ele dirige, é mais pelo que ele representa. Se você se interessa por carros, se você se interessa por soluções inteligentes, o esforço deles para tornar esse carro eficiente é o que o faz ser uma proposta realmente atraente. Agora, se você gostou disso, vai realmente gostar da história de outro carro muito inteligente, o Audi A2. Outro carro que fazia 100 milhas por galão, mas que foi um completo fracasso. Confira esse vídeo, obrigado e até a próxima!